Você sabe qual que é a principal vontade dele? Você imagina? Qual que é o principal propósito do Pai para nós homens, nós seres, criaturas dele? Então, é sobre isso também que eu vou falar hoje, sobre o propósito de Deus para nós. Isso é muito importante. E eu amo muito o livro de Romanos, porque o livro de Romanos, ele explana, ele desenha, ele pinta, ele borda. Ele faz assim um esclarecimento muito profundo do plano de Deus, da restauração do homem, como o homem era, o que Jesus fez pelo homem, o que o homem se tornou em Cristo. Então, o livro de Romanos é muito profundo quanto a isso. E lá no capítulo 8, nós vamos ver que Deus vai revelar um propósito dele, né? Porque aí no capítulo 8, depois de ter falado que nós somos justificados, né? Que nós somos santificados pela obra de Cristo, no capítulo 8, no verso 28, vai falar agora que, já que nós já somos filhos de Deus, né? Esse texto aqui, as crianças decoraram, Romanos 8, 28, né, Sara? Lembra? Vou pôr você no fogo, não. Mas as crianças decoraram, eu estou fazendo assim com elas. Quem decora o versículo ganha o bis, né? Ah, mas eles querem bis sempre, né, Sara? No Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Ou, então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. E a gente vê aqui que Deus age em todas as coisas para trazer à existência o que é bom para as pessoas que amam a Ele. E quem são as pessoas que amam a Deus nesse contexto aqui? Os filhos de Deus. Amém? Então, aqueles que, através de Jesus, receberam o poder de serem filhos de Deus, esses agora, por quê? Receberam o amor do Pai e agora o amam. Amém? Então, a gente vê que Deus deseja o que é bom para os seus filhos. O que é bom. E eu fiquei pensando nisso, irmãos, que eu estou numa nova fase na minha vida. Eu estou gerando, então minha mentalidade está sendo transformada, né? E eu fiquei pensando sobre como eu desejo o bem para o meu filho. Na verdade, a minha vontade para ele, se eu pudesse escrever a vida dele inteira, assim, sabe? Qual escola que eu queria que ele estudasse, como que eu queria que ele fosse bem, se eu pudesse escrever, né? Eu escreveria, assim, coisas maravilhosas para acontecer na vida dele. Imagina Deus, né? Eu e o Jonathan, a gente ora, a gente coloca a mão e fica profetizando. Às vezes eu fico assim, Deus, eu quero um filho que seja evangelista, né? Eu fico brincando, Billy Graham, não sei o quê. Tanta vontade eu tenho para ele, né? Mas é claro que as coisas vão acontecer segundo as decisões dele, verdade? E assim também é com Deus. Segundo as decisões que nós vamos tomando, é que a gente vai viver aquilo ali. Então, eu estava ensinando para as crianças um dia sobre o nascimento de Moisés, estava falando que Deus envia pessoas, Deus envia propósitos para a terra, né, que lá no Salmo 139, verso 16, fala assim que ainda era uma substância informe. Estava lá dentro do útero, sem forma. O Senhor já tinha escrito todos os meus dias em um livro. Todos os meus dias já tinham sido escritos. Aí eu aproveitei para doutrinar eles, né? Para pensarem contra o aborto, né, irmãos? Porque a gente tem que ensinar as crianças a verdade da palavra. Então, Deus deseja, Deus planeja a vida e nós não podemos interromper elas. Então, lá na escola ensina, né? A escola que tem um pensamento esquerdista pensa que é a favor do aborto. Cristo não é a favor do aborto, amém? Pelo contrário, ele está planejando enviar pessoas para a terra, né? Então,
a gente vê que um pai, ele deseja o melhor para o seu filho, né? E dentro disso que eu estou falando, a gente vê no versículo 29, você vai acompanhando aí comigo? Olha aí o que está escrito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual que é a vontade aqui de Deus? Que todos os filhos sejam semelhantes a Jesus. Que Jesus é o modelo primeiro. E ele quer que isso seja reproduzido nas nossas vidas, né? Então, irmãos, mesmo que houve a queda, isso não pôs fim ao propósito de Deus, porque Deus predestinou. Aqueles que fossem filhos de Deus, eles seriam semelhantes a Jesus. Amém? Mesmo que houve a queda, houve o segundo Adão, e através do segundo Adão foi restaurado esse filho perfeito. Amém? Pensa, se eu não penso em ter um filho perfeito, eu sonho em ter um filho perfeito. Em todos os sentidos, um filho obediente, um filho que ame o Senhor, um filho que se dedica. A gente vai sonhando isso, né? O melhor. Então, Jesus estava destinado, desde a eternidade, a ser o nosso resgatador. Desde a eternidade, nós já estamos destinados, como filhos, a sermos participantes do seu valor, do seu caráter. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Os filhos de Deus serem conforme à imagem de Jesus. Amém? Então, antes de aprofundar no propósito, eu lembrei de um texto lá em Mateus 22, 14, né, que nós estamos falando. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o texto, Jesus diz assim, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? E nesse texto, que é o finalzinho da parábola das bodas, né, do casamento, que a boda é uma ilustração, né, que explica claramente o convite que Deus faz. Deus está convocando, Deus está chamando as pessoas, né, para viver uma eternidade, viver um propósito dele. Está chamando o povo para viver em festa, né, irmãos? Mandou convite para tantas pessoas. E a gente vê aqui o propósito de Deus de manifestar essa vida aos homens, a todos. Muitos são chamados. E nesse texto, a gente vê 3 tipos de pessoas. Nós temos pessoas que não queriam ir para esse casamento. Eu não vou mergulhar nesse texto, não. É só para exemplificar aqui. Haviam pessoas que não queriam ir nesse casamento. Elas receberam convite. Não vou, tem coisas importantes para fazer, não me interessa em ir. Tem, nesse quadro aqui, nós temos bons convidados e nós temos maus convidados, porque houveram pessoas que foram para esse casamento e o texto fala que eram bons convidados e tinham maus convidados, né? Os maus convidados eram quem? Eram as pessoas que não se vestiram adequadamente para estar naquele casamento. E os bons convidados se vestiram adequadamente para estar. Então, o que determinou a eleição dos convidados e a exclusão foram as vestes, as roupas adequadas e as roupas inadequadas, né? Então, aquela pessoa que não se vestiu adequadamente, ela foi convidada a se retirar do casamento, né? E essa parábola fala de uma condição espiritual, né? Que a gente encontra essa questão de vestir-se, irmãos. A gente usa essa figura de linguagem de vestir, né, de roupa, para falar sobre
a nossa posição diante de Deus, estamos, né, justos diante de Deus e tal. E lá em Efésios 4, verso 22, Efésios 4, vamos lá, estou falando de roupas, de vestes, tá? Porque as pessoas escolhidas estavam vestidas adequadamente. Amém? Vamos lá, que eu estou fazendo a introdução. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então, o texto aqui, Paulo está falando assim, olha, se há uma roupa que a gente tem que se despir, né, é o velho homem. Esse velho homem tem que ser retirado de nós. E como que eu vou fazer isso? Através de uma renovação, né, de uma mentalidade nova. E aí eu vou me vestir de um novo homem, que esse novo homem foi criado para ser semelhante. Olha aí, esse novo homem, ele é semelhante a Deus. Amém? Semelhante a Deus em justiça e em santidade. Então, só desfrutarão do reino de Deus aquelas pessoas chamadas, né, convidadas, que forem encontradas revestidas de Cristo. Que elas vão ser escolhidas, por quê? Porque elas estão revestidas de Cristo. Porque não é por minha obra, não é pelas nossas próprias obras que nós somos escolhidos para a eternidade com Deus, mas é pela obra de Jesus, né? E Jesus, ele não veio propor um melhoramento da nossa vida, não, irmãos. Para a gente continuar sendo a mesma pessoa e dando uns retoques, não. Jesus, ele veio oferecer uma nova vida, né? E para viver um novo é necessário remover o velho. E esse velho começa no nosso pensamento, na nossa forma de ver as coisas. E lá em Gálatas, né? Gálatas 2:20 fala assim que já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Né? O Fernandinho canta, já estou crucificado. Com Cristo, já não sou eu quem vive. Né? Quem vive em mim, agora, quem? Cristo. Aleluia. Então, está começando a apertar, né? Então, um escolhido, gente, é um eleito por Cristo, não pelo seu esforço, mas por causa da justificação, da obra de Cristo por ele. Deus não quer ver nossas vestes. Quando ele chegar assim e dar aquela olhada, se ele não quer ver as nossas vestes, ele quer ver as vestes de Cristo, ele quer ver Cristo em nós. Amém? É o que Deus tem tocado no meu coração, é sobre isso, sobre remover a Mércia, sabe? Remover a Mércia para que as pessoas não vejam mais a Mércia, para que as atitudes não sejam mais da Mércia, mas sejam as atitudes de Cristo. Então, quando Deus olha para você, quem ele vê? Cristo ou o velho homem? Porque o novo homem, ele é semelhante a Cristo. Ele é semelhante à imagem de Deus. Quando seu cônjuge olha para você, quem ele vê? Cristo ou o velho homem? Amém? Quando seu chefe olha para você, quem ele vê? Cristo ou o velho homem? Quando seu amigo erra com você, quem ele encontra? Cristo ou o velho homem?
Vamos lá em Colossenses 3. Ô, irmãos, isso é porque Deus está falando comigo, tá? Se você quiser receber essa palavra. Abre comigo Colossenses 3, porque eu quero a renovação da minha mente. Eu quero realmente mortificar. Porque esse texto aqui, para remover o velho, você tem que matar o velho. Tem que remover ele mesmo da sua vida. Nós vamos chegar lá. Lá em Colossenses 3, no verso 12. Então, olha só, irmãos, que coisa mais maravilhosa. Portanto, como um povo escolhido de Deus, amém? Nós somos eleitos nele, um povo santo, um povo amado. Revistam-se. Vista-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, mansidão, paciência. Isso aí eu estou te dando o look do dia, tá? Pode ir. Vamos lá, look do dia. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. 14, né? Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então, você anota aí na sua Bíblia que esse aqui de manhã você já veste de compaixão, de bondade, de humildade, porque na hora que as pessoas te encontrarem, elas não vão ver seu velho homem, elas vão ver Cristo. Amém? Elas vão se deparar com a compaixão. Amém, mestre? Elas vão se deparar com perdão. Elas vão se deparar com o amor. E eu ouvi ontem um trecho da ministração do pastor Luiz Hermínio, depois eu vou mandar. Vocês vão ver coisa maravilhosa. Ele falando assim, que a graça não é um favor imerecido. Então, você tem que dar amor para quem não merece. Porque essa pessoa precisa do amor. E eu falei, Senhor Jesus, e a gente com essa mentalidade mundana de dar aquilo que eu recebo. Mas a mente de Cristo não. A mente de Cristo é completamente diferente. Você dá de graça. Você dá porque o outro precisa. Nós vamos ver que o evangelho tem muito mais a ver com o outro do que com a gente mesmo, né? Então, Jesus, ele chamou 12 discípulos, irmãos. Ele chamou 12 discípulos para andar com ele, para aprender seus ensinamentos, mas ele qualificou um discípulo como um discípulo verdadeiro mesmo. Sabe o que é um discípulo verdadeiro? É aquele que é reconhecido pelo amor. Vós sereis meus discípulos se de fato vocês amarem. E o amor do tipo de Deus aqui não é um amor nada comparado a esse mundo. Não é. É um amor doador. É um amor que se entrega. Simplesmente porque ama, não é porque tem algo a receber. E o texto lá em Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é verdade? Aquele que ama a Deus segue os seus passos, submete à sua vontade. Gente, a vida de Jesus, o amor de Jesus. Assim, cada dia que passa, que eu vou vendo essa ilustração da própria novela que está tendo de Jesus, eu fico observando assim, o silêncio dele, eu fico observando o comportamento dele, porque esse rapaz ele está tendo um encontro, ele fala assim que vai para os bastidores, ele chora, porque ele está impactado com a vida de Jesus. E eu observando toda a perseguição que Jesus está vivendo, toda a calúnia que ele está sofrendo, e Jesus não dá ao outro
aquilo que ele tem recebido. Aquilo me choca. Me choca. E isso bate de frente com a nossa natureza velha, que é uma natureza que quer se vingar, que quer dominar, que quer estar à frente. Isso choca. E a gente tem que fazer morrer isso. Então, os passos de Jesus, irmãos, a gente precisa conhecer Jesus, para que a gente ande como ele andou, para que a gente fale como ele falou. Não é só mover no poder dele, não, porque muitas pessoas ficam visando só, assim, servir Jesus é servir no nível espiritual, é poder, expulsar demônio. Não, irmãos, gente, Jesus, ele veio primeiro ser homem. Ele veio humanamente para demonstrar como nós devemos andar em amor. E não é ficar falando, eu te amo, meu irmão, eu vou te cumprimentar hoje, vou te abraçar, vou te beijar. Não é esse tipo de amor, não. O amor de Deus é profundo. Por isso que a gente tem que orar, pedir Deus, revela-me, Senhor, a largura, a profundidade, a altura, o comprimento, o que é o seu amor. Então, aquele que me ama, assim que Jesus fala, né? Aquele que me ama obedece os meus mandamentos, né, irmãos? E aquele que quer seguir Jesus, a gente vê lá em Mateus 16, 24, essa convocação, falou assim, você quer me seguir? Se alguém quiser me acompanhar-me, segue-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Desde adolescente, o evangelho para mim é isso aqui, ó. É ir atrás de Jesus. E entendendo isso na minha adolescência, ninguém precisava me visitar, ninguém precisava ficar me chamando para ir na igreja, ninguém precisava ficar correndo atrás de mim. Eu ia até Jesus. Porque o chamado do evangelho é quem quiser me acompanhar, quem quiser me seguir. Chamou, gente. Ele morreu na cruz, ele demonstrou amor, ele chamou muitos. Mas agora eu preciso caminhar. Eu preciso ir atrás dele. Se eu quiser seguir ele, eu tenho que negar a mim mesmo. É negar a minha má vontade, negar a minha preguiça, é negar tudo isso. Né? Negar até a vida, né? Porque os discípulos negaram a vida, eles morreram. Eles negaram viver para servir o Mestre. Então, nós temos 2 critérios para ser eleito como um discípulo de Jesus. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm uma mentalidade que a igreja está aqui para ficar servindo, para ficar correndo atrás, para ficar beijando, para ficar abraçando. Não! Nós temos um chamado, uma convocação para ser discípulo. O discípulo, ele é aluno. E se você quer aprender alguma coisa, você cola com o seu mestre. Eu posso falar isso porque eu vivo isso desde a minha adolescência. Eu sempre vi na figura de uma autoridade, de um pastor, a figura de Cristo, que eu tenho que seguir, que eu tenho que acompanhar, que eu tenho que aprender, que eu tenho que... Então, eu sempre tive esse comportamento desde a minha infância. E eu orava a Deus e falava assim, lá com meus 18 anos, eu ficava, Deus, eu quero uma pastora e tal. Alguém para me ficar no pé assim, ficar sugando, aprendendo e tal. Porque você decide ser discípulo. Por mais que você fale assim, nossa, eu tenho uma familiaridade com a Patrícia e tal, eu, por exemplo, eu quero ensiná-la, se não dispor do coração dela, querer aprender, não adianta. Então, se a gente fica com essa mentalidade de que pastor tem que vir trazer comida no meu prato, né? As ovelhas, elas eram guiadas, mas elas eram soltas assim, vai comer, vai comer, vai comer. Então, a gente fica com a visão ainda de sangue, que o pastor tem que orar, que o pastor tem que fazer por mim. Não! Nós somos chamados a ser discípulos de Jesus. Exatamente. Visão de que o sacerdote é responsável por tudo. E agora o nosso sumo sacerdote é Jesus. Então, a gente tem que ir até ele, tem que acompanhar ele. Então, esses 2 critérios para ser eleito, que nós estamos falando de pessoas escolhidas, né?
Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que são poucos escolhidos? Porque poucos querem negar a si mesmo. Poucos querem tomar a sua cruz. E, irmãos, para que Jesus manda eu carregar uma cruz? Para quê? Você sabe para que Jesus te manda carregar a cruz? Porque logo, logo você vai ser crucificado. Aí você tem que estar com o seu instrumento da morte. Não é que precisar, não sou eu que vivo, Senhor. Eu não vou cair no pescoço dessa pessoa insuportável. Aí você vai para a cruz. Você morre, é Cristo que vai resplandecer ali, ó. Não, Senhor, não sou eu que vou vingar. Eu vou para a cruz. Na hora de você negar você mesmo, você vai para a cruz. Então a gente tem que carregar a cruz, né? Para viver uma vida de morte, irmãos. Eu quero te falar que o convite de Jesus é esse mesmo, é você se anular. Dá para descer e subir? Então, Jesus está falando, se negue a você mesmo e carregue a sua cruz, porque na hora que você precisar de morrer, você já está com o instrumento da sua morte. E como eu, que fui mudo para o matadouro, né? Vou morrer, né? Então, viver como Cristo é renunciar à razão, é renunciar aos seus direitos, é renunciar ao seu mundo egoísta. Viver como Cristo é dividir, é dar, é entregar, é calar, é não vingar. Não é isso que Jesus fazia? Enquanto uns estavam maltratando ele, ele não maltratava a pessoa que maltratava ele. Enquanto uns desprezavam ele, ele não desprezava as pessoas que desprezavam ele. Enquanto uns caluniavam ele, ele não caluniava essas pessoas que falavam mal dele. Isso é renunciar. Renunciar a você mesmo, porque a gente quer defender, a gente quer justificar, a gente quer... Jesus foi humilhado, mas ele não humilhou ninguém. E quantos de nós queremos subir é no salto, não para a cruz? Quantos de nós queremos brigar pelos nossos direitos? Né? Então, olha para você ver como que Jesus suportou tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Ele suportou humilhação, ele suportou calúnia. Aí você vai pensando na sua vida aí. Quantas calúnias você segurou, você subiu para a cruz? Quanto de desprezo você segurou e manifestou o amor? Quantas vezes falaram mal de você, você se segurou e falou bem da pessoa? Quantas vezes seus inimigos se levantaram e você foi orar por eles? Pelas pessoas que te perseguiram? Porque isso é viver como Jesus. É retribuir o mal com o bem. Isso, assim, é viver como Cristo. E é esse tipo de comportamento, esse tipo de roupa de bondade, compaixão, de misericórdia, de ternos afetos, que o Pai quer olhar para nós e encontrar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje eu fiz um autoexame assim mesmo, profundo da minha vida, e fui orando a Deus. Falei, Deus, eu preciso negar a mim mesmo nisso. Então, Jesus, ele negou a si mesmo, foi pelo bem dos outros. É difícil a gente aceitar isso. Negar a mim mesmo pelo bem-estar da pessoa que me prejudica. É difícil pensar nisso. É difícil pensar em levar o dano. É difícil pensar em dar o outro lado da face para apanhar de quem está me odiando. É difícil. Isso é um tipo de mortificação da carne. É isso. E a gente precisa compreender quem é Jesus, o que ele quer que a gente ande. Então, Jesus morreu na cruz, foi pelo bem-estar dos outros. E eu tenho... Gente, ontem eu estava conversando com o Jonathan sobre isso, porque uma situação aconteceu que ele ficou muito chateado com a pessoa, e eu falei assim, amor... Não dê a essa pessoa, não retribua ao mal essa pessoa. Não retribua. Faça como Jesus. Faça como Jesus. A gente tem que fazer como Jesus, irmãos.
A gente tem que se espelhar em Jesus, porque se você for olhar pelo mérito do outro, você se torna semelhante ao outro, não semelhante a Jesus. Você se torna igualzinho ao outro. Se você pagar na mesma moeda, você se torna semelhante ao seu inimigo. Isso é muito grave. Muito grave. Eu acho interessante como Jesus, ele em toda a sua vida, ele expressa o amor. Ele escolheu 12. Interessante que nós temos 2 extremos. Nós temos João, que recebeu o mesmo amor que Judas. O mesmo amor. Jesus lavou os pés dos 12. Jesus sabia que Judas ia fazer mal para ele. Jesus sabia do amor de João, e João recebeu benefícios, né? Porque, falar com você, receber a visão do Apocalipse não é para qualquer pessoa, não. Ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus para receber uma profunda revelação. Por quê? Porque ele compreendeu o amor de Deus. Então, todos foram chamados. Mas a escolha, a eleição, é para aqueles, não para aqueles que merecem, mas para aqueles que se vestem, revestem de Cristo. Aqueles que andam no mesmo caminho que Cristo. Então, eu falando sobre essa questão de mortificar, né, que Jesus morreu pelos outros, nós devemos morrer pelos outros, irmãos. Tá bom que a outra pessoa vai ficar naquele clima de vantagem. A última palavra foi a minha. Ela calou. Aquela sensação de altivez em cima de você, porque você escolheu se humilhar. É difícil, é. É difícil, irmãos. Sabe por que é difícil morrer? Porque não fazemos isso por nós mesmos. Nós fazemos isso pelo outro. Por isso que é difícil morrer. Porque ao morrer, você se humilha. Você se rebaixa pelo outro. Mas lá em Efésios 5, no verso 1 e 2, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Vivam em amor, como quem? Cristo. E um dos livros que eu mais amo na Bíblia é 1 João, que fala que, lá em João 3,16, fala que Cristo nos amou, né? Que ele se entregou por nós. Aí lá em 1 João 3,16 fala que assim como Cristo nos amou e se entregou por nós, nós devemos amar o nosso irmão. Qual que é o nível da nossa renúncia pelas pessoas que nós amamos? Porque irmão é fácil, né? Qual que é o nível da nossa renúncia? Olha só, volta aí. Sede imitadores de quem? Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Porque nós somos filhos amados. Nós não temos motivo para dar ao outro a mesma moeda do outro. Por quê? Nós recebemos do próprio amor de Deus. Então, o que Deus espera é que a gente imite Ele. Né? Porque nós, imerecedores, nós, quando estávamos lá no pecado, mortos no pecado, Ele nos amou, sendo ainda nós pecadores. Então, quando a gente não merecia. Então, Ele quer isso de nós, que a gente imite Ele nesse sentido, que a gente ame o que não merece. E falar isso para crente parece tão estranho, né? Lógico que crente ama, né? Lógico que crente ama. Tão fácil. E olha aí em Filipenses 2. Filipenses 2. Olha só. Eu amo esse texto, né? Não dá para cansar dele.
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A nossa atitude deve ser igual a de quem, gente? De Cristo Jesus. Então, em qualquer situação, se Cristo estivesse na sua situação, seja sua situação boa, ou situação que você está passando por humilhação, situação que você está passando por calúnia, seja qual for a sua situação, a sua atitude tem que ser a mesma de Cristo. Eu lembro que logo no começo do Carisma, a gente teve uma matéria, e aí cada grupo apresentou um livro, e tinha um livro que chamava assim, Se Jesus Fosse Prefeito. Aí o grupo apresentou, falou, eu achei sensacional, né? Que às vezes a gente tem uma mente assim tão pequena, né? Se Jesus fosse prefeito, o que Jesus faria? Aí entra em toda a cultura, na economia, o que Jesus faria nas escolas, o que Jesus faria. E, na verdade, Jesus pode fazer, né? Através de nós. Através de nós, Jesus pode fazer. Porque às vezes a pessoa acha que a obra de Deus é só se eu prego, se eu ministro louvor. Não. O que você faz? Faz para a glória de Deus, né? E aí é que está. O que Jesus faria se ele tivesse na minha situação, essa situação difícil que eu estou vivendo? O que Jesus faria? A gente precisa ter esse pensamento, irmãos. Porque lá em Romanos 12 fala que nós não podemos amoldar ao mundo. Os nossos padrões de pensamento não pode ser o padrão do mundo. Tem que ser renovado pelos pensamentos do Senhor. Para a gente desfrutar, para a gente experimentar, para a gente comprovar a boa vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Eu preciso renovar a minha mente. Então, a vontade de Deus e a vontade que nós precisamos buscar para a nossa vida é que a gente seja semelhante a Jesus. Traga isso para a sua vida pessoal. Sabe por quê? Eu estava lendo Efésios 1, e em Efésios 1:3 fala assim que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Aí fala sobre Deus ter predestinado, elegido um povo para viver isso tudo, né? Então Deus já destinou que os filhos de Deus iam viver isso. Mas por que muitos filhos de Deus não desfrutam bênçãos na sua vida financeira, não desfrutam bênçãos no seu relacionamento, no seu casamento? Por que falta, irmãos? Por que falta? Porque falta a nossa submissão. Porque a gente só pensa no eu sou chamado, eu recebo isso tudo, mas eu preciso me submeter à forma de Cristo, para desfrutar de todas as bênçãos espirituais. Amém? Então, nós vamos orar hoje especificamente por isso, para que Deus nos mostre se nós estamos refletindo a imagem, a semelhança de Deus na nossa vida, irmãos. Eu me importo muito, mas eu me importo muito mesmo com o pensamento que meu pai tem sobre mim. Porque o testemunho que eu dou para o meu pai importa. Se meu pai fala assim, quando ele falava assim, isso aqui é a pastora Mércia, eu ficava assim, constrangida, porque eu me sinto mais filha, né? Do que assim, esse título, assim, é um título tão importante, né? Aí eu pensei, oh meu Deus. Mas meu pai me apresentar como pastora para as pessoas, para os amigos dele, ele está querendo dizer o quê? Que eu vivo a palavra? Se alguém perguntar para ele, falar assim, e a Mércia? A Mércia é uma boa filha? A Mércia obedece? A Mércia resplandece Cristo? Essas pessoas têm autoridade para falar que eu sou. Meu marido chegasse e perguntasse assim, e a Mércia? A Mércia é uma mulher submissa? Ela vive mesmo a palavra? Porque você vive com ela mais que todo mundo aqui, ó. Ela está revelando Jesus lá no casamento? Ela está quebrando o pau? Como é que é? Como é que o evangelho reflete lá dentro da sua casa? Esse testemunho que interessa.
Porque é muito fácil, irmãos, eu chegar aqui e manifestar uma performance, né? De ser uma mulher de Deus. Muito fácil. Nossa, tem gente que pega até o jeito de falar daqueles irmãos chiques lá, que tem aquela retórica toda chique lá, ó, né? Uau, assim, esse cara prega demais. E vive demais. Porque o que importa é se você vive demais. Sua performance não vale nada, não. Porque no dia que o Senhor... Porque, gente, os olhos que te olham, os olhos mais importantes que te olham, que pode te dar algum título de honra de verdade, são os olhos do Senhor. E os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, eu sempre pensei nisso. O que eu tenho refletido para as pessoas que realmente me conhecem? O que eu reflito para elas? Será que eu sou uma falsidade, sou uma mentira? Ou eu estou refletindo a imagem e a semelhança de Cristo? É lá com o meu marido que eu tenho que me humilhar. É lá com o meu marido que eu tenho que ser mansa. É lá com o meu marido que eu tenho que manifestar bondade. É lá. Aqui é fácil. Muito fácil. É fácil eu pedir perdão para você. Muito fácil. Assim, né? À medida que você vai caminhando com Deus, vai se tornando mais fácil, né? É uma construção. Muito fácil eu chegar para um estranho e reconhecer meu erro. Mas, às vezes, é difícil eu chegar para a pessoa que mais está perto de mim. É ela que conhece meu orgulho. É ela que conhece minha altivez. É essa pessoa que está vendo realmente quem eu sou. Então, comece aí, irmãos, pensando que imagem as pessoas que estão ao seu redor estão vendo. Elas estão vendo Cristo ou o seu velho homem? Então, comece já aí. Exercício para a sua semana. Na hora que acontecer uma circunstância na sua casa, o que essa pessoa está vendo? Eu estou manifestando Cristo? Eu estou manifestando a compaixão? Eu estou manifestando o perdão? É lá, no oculto, no escondido, que são reveladas as maiores verdades. É verdade. É aí que você tem que se importar. Porque o resto pode ser tudo aparência. Tudo superficial. Mas no oculto, no escondido, você é quem você é. Você manifesta quem você adora. Muitas vezes tem pessoas que estão adorando o seu próprio ventre. Né? A gente vê isso na Bíblia. O eu. Não se dobra, não converte, não submete, não conserta. Não. E, infelizmente, esse não é um caminho para ir para bodas do Cordeiro, não. Infelizmente, essa pessoa pode ser retirada no momento da festa. Está escrito na palavra de Deus. Cadê a sua veste? Cadê Jesus em você? Você não está vestido conforme manda o figurino, não. E é esse caminho, irmãos. O Evangelho, ele nos chama para algo muito difícil. Evangelho é para a gente, não é para a gente frouxa, não. É para a gente que está pronta para humilhar, para a gente que está pronta para reconhecer, é para a gente que está pronta para dar a cara e passar vergonha. O Evangelho é para esse tipo de gente. É para quem quer se humilhar diante de Deus. E é humilhar diante da poderosa mão de Deus. Para que em tempo oportuno Ele te exalte. Amém? Então nós vamos